Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. E depois de um feriado, a gente vai rever a nossa matéria de PowerPoint antes da gente prosseguir, da gente começar a ver mais sobre o Excel. A gente vai fazer um estudo básico sobre os programas do pacote Office, que são o Word, PowerPoint e Excel. São os que a gente vai ver esse ano, certo? Vamos abrir, então, na página 56 para a gente começar a acompanhar todo o nosso conteúdo, certo? Eu espero que vocês ainda tenham a memória do que a gente estudou e a gente vai rever um pouquinho mais hoje. A gente viu que o PowerPoint é um programa de apresentações eletrônicas, que é o correspondente digital de uma cartolina. Seria o que uma cartolina faz, só que com mais recursos, como vídeos, sons, imagens, links, gráficos, tabelas e muito mais, certo? A gente utiliza o PowerPoint para deixar uma apresentação mais interessante para o nosso público. Porque a gente, quando pensa em uma apresentação, a gente pensa em uma apresentação para alguém, certo? Tem alguém vendo essa apresentação. O modo de utilizar o PowerPoint é bem parecido com o do Word. Ele tem a parte do documento em branco, onde a gente vai utilizar para criar e editar o nosso texto, e a gente tem em cima a barra de formatação. A barra de formatação, que é essa parte aqui em cima, ó, onde a gente tem os ícones que permitem a gente, aqui ó, a gente tem o documento em branco e a barrinha que fica em cima, onde tem os ícones que permitem a gente editar o nosso texto. Então, a gente tem como colocar o texto em negrito, em itálico, em sublinhado, posicionar para um lado, para o outro. Essa é a formatação do texto, certo? E a gente tem como inserir esses recursos, como foto, vídeo, imagem, tudo mais que eu já falei para vocês. A gente faz isso e isso se chama formatar. Por isso que a gente vai chamar essa barrinha onde tem os ícones de barra de formatação, certo? Na página 56, aqui embaixo da página, a gente tem alguns exemplos de slides já prontos para ajudar na apresentação. Então, aqui a gente tem slides com gráficos, com tabelas, a gente tem com diferentes organizações, diferentes layouts. Vocês lembram que eu falei com vocês que o layout do slide é a organização que a gente escolhe para criar o nosso slide? Que assim como na cartolina a gente precisa escolher onde está o texto, onde a gente vai pôr imagem, a gente também faz isso com o slide, só que de uma maneira mais criativa, com mais opções, né? Já que no slide a gente consegue colocar coisas que na cartolina a gente não conseguiria. E aí, para que a gente utiliza essas apresentações? A gente pode estar apresentando um trabalho de escola, a gente pode estar numa empresa apresentando um produto, a gente pode fazer isso com crianças apresentando uma história. Aí vai da necessidade, da criatividade de cada um, certo? O PowerPoint, ele oferece muitas possibilidades. A gente viu que além do layout do slide, a gente também consegue decorar, né? Ajustar o nosso slide usando o design. O design que seria a aparência geral. Quando a gente vai fazer uma apresentação com mais de uma cartolina, o ideal é que a gente faça a aparência de todas as cartolinas serem bastante parecidas, certo? E como que a gente faz isso? Utilizando a mesma cor de letra, utilizando a mesma cor na borda. Se a gente pôr papel crepom rosa em um, a gente bota papel crepom rosa no outro. Se a gente não botou nada em um, a gente vai decorar apenas uma cartolina com papel crepom rosa? Não. O ideal é que, se tudo é parte de uma apresentação, seja tudo parecido. E para isso a gente usa o design do slide. Cada design dá uma aparência diferente para minha apresentação. E quando eu escolho o design, eu estou escolhendo a aparência da minha apresentação como um todo, certo? Então, na página 60, nessa página aqui, a gente tem algumas perguntas
que são, número 1, o PowerPoint é um programa destinado à criação e exibição de... E aí você vai responder. Eu vou corrigir com vocês agora. O PowerPoint é um programa destinado à criação e exibição de apresentações eletrônicas. São apresentações eletrônicas compostas de um ou mais slides. Então, são apresentações compostas de um ou mais slides. No número 2, a gente tem a pergunta: quais utilidades uma apresentação de slides possui? A gente viu que uma apresentação eletrônica, que é composta de slides, ela possui a utilidade de você apresentar algo para um público, você criar uma apresentação, seja de uma história, de um produto ou de uma pesquisa para um público. É sempre pensando em um público. A gente não faz uma apresentação para nós mesmos, a gente faz para uma plateia assistir, certo? Porque a utilidade do slide não é igual de uma pesquisa, que você entrega um trabalho pronto para alguém ler. A gente faz um slide para nos ajudar, certo? A gente não faz um trabalho em uma cartolina e entrega só a cartolina para o professor, por exemplo. A gente usa a cartolina para ajudar numa apresentação. E aí, por isso que existem algumas recomendações, tanto para a criação de slides quanto para a criação de cartolinas. E quais são essas recomendações na hora de criar um slide ou uma cartolina? Que tenha pouco texto, certo? Porque quem está assistindo não vai ler um texto completo. Você precisa utilizar um texto em tópicos, em listas, que te ajude a lembrar do que você vai apresentar. A intenção de um slide ou de uma cartolina não é o público ler, é você falar e utilizar só os temas no slide, certo? É claro que pode ter um texto curto, pode ter uma breve explicação, uma curiosidade, mas o ideal é que você fale, que a cartolina seja só para fixar na memória do público e na sua memória os temas que foram abordados naquela explicação. Que haja imagens que ajude a gente a visualizar o que está sendo dito. A gente tem um melhor entendimento e fixa melhor na memória quando a gente tem imagens. O nosso cérebro é um cérebro que é multidisciplinar, multitarefas. Então, é muito mais fácil para a gente entender ou lembrar de alguma coisa quando a gente tem mais de um recurso sobre aquilo. Então, se eu falo para você, se você não conhece o que é um álcool em gel, e eu explico o que é um álcool em gel para você, você vai ficar com aquela explicação, certo? Você pode entender e tudo mais, mas você não vai conseguir ter a noção inteira do que é um álcool em gel, se você não conhece. Mas se eu explico para você o que é um álcool em gel e te mostro uma imagem, o seu cérebro vai associar a explicação do que é aquilo com a imagem do que é aquilo. E aí, se eu acrescento, além disso, um vídeo de como eu faço para utilizar o álcool em gel, você vai ter mais uma informação, vai ampliar o seu entendimento, vai aumentar a chance de você lembrar daquilo e vai te ajudar a reconhecer aquilo em diferentes ocasiões. Quando você ouvir alguém falar, quando você vê a foto ou quando você vê alguém utilizando. Por isso, o PowerPoint oferece tantos recursos para ajudar o público a interagir, para ajudar você na explicação. Então, vamos lá. O que é, número 3, o que é layout de slide? O layout do slide é a organização que a gente escolhe para cada slide que a gente cria. A gente pode, no PowerPoint, utilizar diferentes organizações, uma para cada slide. A gente pode ter um slide organizado de um jeito, depois um outro de outro, depois um outro de outro, e assim por diante. Assim como a gente pode fazer todos eles organizados de uma forma só. Depende do que a gente quer fazer com a nossa apresentação. E número 4, o que podemos fazer com a opção
design do slide. A opção design de slide nos oferece a opção de escolher uma aparência para a nossa apresentação como um todo. Então, se eu quero uma coisa mais séria, se eu quero uma coisa mais divertida, um slide mais neutro, um slide mais colorido, um slide com fundo colorido. Então, isso é o que a gente consegue fazer com a opção design do slide, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o Excel, que é um outro programa também muito útil, muito divertido e que envolve algumas habilidades, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau, tchau!